E aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Vamos aqui continuar, galera, com nossas aulas de revisão de sistemas operacionais e hoje a gente vai falar sobre revisar, na realidade, sobre comunicação entre tarefas. Então, galera, nesses nossos sistemas computacionais atuais, os softwares são estruturados na forma de várias tarefas interdependentes que cooperam entre si, ou seja, compartilham dados entre elas. Mas por que elas são assim estruturadas, né? Por que elas compartilham dados? Vamos ver algumas justificativas sobre isso. Atender vários usuários de maneira simultânea. Por exemplo, se o Netflix fosse sequencial e só conseguíssemos passar um único filme por vez, ou seja, não houvesse o compartilhamento desses dados desse filme, ia ser um fracasso. Imagine, a pessoa, milhões de usuários, eu quisesse assistir um episódio de uma série, mas já tivesse um usuário assistindo. E esse dado, ou seja, esse volume de dados relacionados a esse episódio dessa série não pudesse ser compartilhado. Ia ser um problema, não é verdade? Uso de computadores multiprocessador. É muito comum, a gente já falou disso, processadores com vários núcleos de processamento. Se a gente tivesse a implementação de tarefas por meio do processo, ou seja, uma única thread, a gente não iria utilizar os vários núcleos de processamento, não é verdade? Então, por que não quebrar esse processo em várias threads, ou seja, tarefas assíncronas e paralelas sendo executadas em cada um desses processadores? Nós também já falamos sobre isso daí. Construção de aplicativos interativos. Então veja o seguinte, imagine se o seu editor de texto não pudesse fazer a correção automática na mesma massa de dados, ou seja, no mesmo texto que você está escrevendo. Ia ser muito ruim, não é verdade? Então vejam que nesses exemplos aqui a gente tem uma comunicação entre dados relacionados a essa tarefa, entre massas de dados, entre tarefas distintas. Como é que isso funciona? O escopo dessa comunicação. Quando a gente tem tarefas em um mesmo processo, ou seja, as threads, a comunicação ocorre de forma mais simples. Por quê? Porque elas já compartilham recursos e áreas de memória. Então, por exemplo, uma variável global dentro de um processo com várias threads, ela é compartilhada através das diferentes threads. Em processos distintos, que é o foco desta aula, né, a comunicação é feita por meio de intermediação do núcleo do sistema operacional. Então a gente vai ver como é que isso se dá, como é que isso ocorre. Então aqui a gente tem nessa imagem um exemplozinho em que uma tarefa, uma thread do processo PA quer se comunicar com o processo PB, que só tem uma tarefa, só executa uma thread. Então, o sistema operacional é que ele vai utilizar uma área de memória, criar uma área de memória compartilhada para que esses dois processos se comuniquem. Essa área de memória compartilhada é anexada a esses processos. Continuando, formas de comunicação. A gente tem a comunicação direta, em que o emissor, ou seja, quem está enviando, identifica quem é que está recebendo a mensagem e vice-versa, através de duas primitivas básicas. O send, enviar, seria você dizer quais são os dados e qual é o destino, identificando, e o receive, ou seja, receber os dados e de quem é que está sendo recebido esses dados. Essa aqui é a forma direta de envio e recebimento dos dados. Na comunicação indireta, diferente dessa da comunicação direta, a gente o emissor e o receptor, eles não vão se conhecer. Então eles não vão interagir diretamente entre eles. O relacionamento nesse caso ele vai se dar através de um canal de comunicação, este criado pelo sistema operacional, geralmente uma área de memória compartilhada, uma fila de dados, enfim, um pipe, que é pedido. A criação desse canal de comunicação é pedida através de um dos dois processos, ou do emissor ou do receptor, desculpa. Seria uma espécie de um carteiro, o Jaiminho aqui da imagem.
Então, galera, a gente tem aqui, ó, o emissor envia os dados e esse canal de comunicação ele vai ser o responsável por enviar os dados ao receptor. Nem o emissor nem o receptor conhecem os dados. O canal criado pelo sistema operacional é que vai fazer esta comunicação. E o sincronismo desse canal de comunicação? Ele pode ser síncrono, pessoal, quando as operações de envio e recepção de dados suspendem as tarefas envolvidas até a conclusão da comunicação. Então, a tarefa emissora entra no estado, a gente já viu os estados de uma tarefa. Então, ela vai entrar no estado suspenso até que a informação seja recebida, certo? E a outra entra no estado de suspensão até que ela receba a mensagem enviada. Então aqui a gente vê isso daí, ó. Por exemplo, do lado do emissor, ele enviou, entrou em estado de suspensão. Quando o receptor receber a mensagem, ele volta a executar. A mesma coisa do lado do emissor. Quando o canal de comunicação diz que ele vai receber uma mensagem, a tarefa entra em estado de suspensão, esperando até receber essa mensagem. Quando ela recebe essa mensagem, ela volta para a fila de prontos para poder, dentro do scheduler, ser executada. Sincronismo do canal. No caso assíncrono, diferente, as tarefas não são suspensas. Caso a comunicação não seja possível, o que é que vai ser feito? Ela retorna uma indicação de erro e a mensagem enviada vai ser armazenada em um buffer, um espaço de memóriazinha no canal, destinado a guardar essa informação até o momento em que o receptor possa receber a mensagem. Então funciona assim, ó. O emissor envia, opa, não tem ninguém para receber, o receptor não pode receber nesse momento, então ele vai armazenar nesse espaçozinho, nesse buffer, certo? O receptor às vezes vai verificar esse buffer, ver que ele está vazio, não tem nada a receber. Quando ele vê que o buffer está cheio, aí sim ele vai pegar os dados que estão dentro do buffer e receber. Ele verifica, galera, periodicamente esse buffer para ver se tem dados a receber. O formato de envio, pessoal, das mensagens. Ela pode ser baseada em mensagem. Cada mensagem consiste em um pacote de dados, ou seja, ela pode ser recebida ou descartada pelo receptor em sua íntegra. Não existe meia mensagem, é um pacote. É muito comum isso também ser utilizado em protocolos de rede como o IP e o UDP. E como é que ele funciona? Imagine o seguinte: imagine que eu tenho um pacote AB de mensagem. Ele vai enviar este pacote AB. O outro pacote é 1234, então ele envia o pacote 1234. Veja que os dois pacotes estão armazenados no buffer. O receptor ele recebe os pacotes fechados. Olha só, ele recebeu o AB aqui, recebeu 1234 aqui. Enquanto o emissor está enviando XYZ aqui e ele recebe o XYZ. No fluxo contínuo não existe essa questão de pacote. O emissor escreve os dados no canal e são lidos diretamente pelo receptor. O protocolo de rede também, o TCP/IP no caso, também utiliza este padrão. Então olha só como é que ele funciona, pessoal. O emissor envia AB, já não é mais um pacote, é diretamente, é como se ele estivesse enviando uma mensagem, a gente estivesse compartilhando os dados diretamente. Então AB. Depois ele envia 1234, ele junta AB 1234, estão vendo? XYZ, ele já pega, ele consumiu AB 12 e aqui ele armazena o 34 junto do XYZ, que não foi consumido. Depois consome o 34XYZ e por fim consome o Z. Exemplos de mecanismos de comunicação, pessoal, utilizados nos sistemas operacionais. Existem diversos tipos: filas de dados compartilhados, o que a gente vai ver aqui, os pipes, a própria memória compartilhada. O pipe, um desses exemplos, é bastante utilizado no Unix e sistemas derivados, como por exemplo o Linux. Ele consiste de conectar a saída de um comando com a entrada de outro comando, ou seja, a saída de um processo com a entrada de dados de outro processo.
o que vai permitir consequentemente a comunicação entre eles. Tipos de pipe. O pipe comum. Uma tarefa grava em uma extremidade do pipe, ou seja, quem cria esse pipe é o sistema operacional e que vai servir para compartilhar os dados entre as duas tarefas. Então a tarefa vai gravar em uma extremidade do pipe e a outra lê na outra extremidade, né, do pipe, o encanamento. É uma comunicação unidirecional, ou seja, envia, recebe, envia, recebe. É utilizado nas comunicações geralmente entre tarefas pai e filho. Então, por exemplo, imagine essa seguinte linha de comando no Linux: who lista os usuários conectados ao sistema, grep Fernando lindo, eu maravilhoso, ele vai pesquisar, ou seja, ele pega a saída disso daqui, desse comando who, e vai atrás de Fernando lindo, ou seja, vai pesquisar, gerando uma saída somente da pesquisa de Fernando lindo. O comando sort ordena a listagem se tiver mais de um Fernando lindo e vai salvar dentro do arquivo a saída dele, entra dentro do arquivo fernandolindo.txt. Aqui está como funciona o núcleo, ou seja, é o sistema operacional que vai fazer essa comunicação, vai criar os pipes. A saída dele entra no pipe, ele coloca na extremidade do pipe. O grep recebe na outra extremidade, depois o grep retira dessa extremidade, coloca aqui na extremidade desse segundo pipe, o sort a consome nessa outra extremidade do pipe e a saída é um arquivo. Tipos de pipes, pessoal. Pipes nomeados. Nesse caso, a comunicação ela pode ser bidirecional e não existe a necessidade de um relacionamento pai-filho entre as tarefas. Então, várias tarefas elas podem utilizar um pipe nomeado para a comunicação. Sistemas Unix e derivados, os pipes nomeados são considerados first in, first out, aparecendo como arquivos típicos no sistema de arquivo. Outro modelo bem comum é a memória compartilhada, né? Essas áreas elas são criadas e gerenciadas pelo kernel e os dados ficam lá dentro. Essa massa de dados que fica dentro dessa memória compartilhada, ela pode ser acessada por dois processos distintos. Essa região de memória compartilhada ela reside no espaço de endereçamento do processo que cria o segmento de memória compartilhada, e as tarefas que querem utilizar esse espaço elas anexam ao seu espaço de endereçamento. Então, por exemplo, o processo PA solicita ao núcleo a criação de uma área de memória compartilhada, informando o tamanho e as permissões de acesso. Ou seja, a área de memória tem o tamanho X e quais são as permissões de acesso: só leitura, só escrita ou leitura e escrita. O retorno dessa solicitação, a chamada no sistema, é o identificador da área criada. O outro processo, seria o processo PB, obtém esse identificador da área de memória compartilhada. E os processos PA e PB conseguem acessar essa área de memória. Nessa figurinha a gente vê isso, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui na prática. Então, olhem só esse exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Ubuntu. Então, vejam esse caso aqui, ó. Nano memcomp. Deixa eu olhar o nome. Espera aí, CD. Pronto, deixa eu lembrar aqui onde é. Pronto, esse aqui. Nano memcomp envia.c. Então veja o seguinte, pessoal. Olha só esse exemplo aqui. Esse FD, vejam só, Shared Memory Open, ou seja, ele cria ou abre uma área de memória compartilhada. Ou seja, essa área de memória está aqui, ó, o nome memória. E aqui ele dá as permissões. ftrunCreate, essa funçãozinha aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai ajustar o tamanho da área de memória compartilhada. Ela vai ser do tamanho de mensagem, que é um inteiro. Olha só onde está aqui, ó. Estão vendo? A variável PRT, um ponteirozinho, ela vai pegar essa chamada de sistema aqui que mapeia a área de memória compartilhada, ou seja, ela vai fazer um mapeamento nos processos. Aqui eu vou estar escrevendo um valor dentro da área de memória compartilhada, ou seja, eu vou implementar essa tarefa aqui
como um processo e ele vai fazer isso daqui. Ele vai criar uma área de memória compartilhada e vai escrever isso daqui. Então, deixa eu dar um Ctrl X aqui e vamos executá-lo. Envia. Ó, ele começou a colocar esses valores na área de memória compartilhada. Agora eu vou abrir, pessoal, um outro código aqui, ó. CD código C. Nano comp recebe.c. Nesse caso aqui, vê só, olha só. Ele tem o mesmo sistema, ele cria ou abre a área de memória compartilhada aqui, ajusta o tamanho também, certo? Mapeia a área de memória compartilhada. Só que é o que ele está fazendo aqui. Como o outro processo PA já criou a área de memória, aqui ele está pegando o que tem no valor, o que tem dentro daquela área de memória compartilhada. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Olha só. Ó, ele começou, deixa eu colocar aqui os dois de um lado para o outro, ó. Vê só, ele pegando 925, 84, 327, 376, 505, 846, 729, 313, 857, 124, 895 e por aí vai, galera. Vejam como isso aqui é interessante, né? Então, gente, para o superior, e se o integrado quiser também, não esqueçam de fazer a leitura recomendada, sistemas operacionais, conceitos e mecanismos e fundamentos de sistemas operacionais. Exercícios de fixação aqui só para o integrado, eu vou colocar lá como tarefinha no SIGA. No mais, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.